Fala, galerinha! Voltamos para fazer a nossa aula de revisão. Então, professor Jorge, vamos fazer essa revisão para esse menino poder anotar mais informações sobre teorias demográficas, correto? Correto, e só 5 minutinhos a gente foi ali, já tomou banho, trocamos de roupa, né? É isso Rapidão. mesmo. Vamos lá, galera, vamos lá ver nossa atividade, nosso resumo, né? Aula 7.2, Rogério e Jorge. Esse banho foi um banho de ninja, né? Foi mesmo? Falamos aí, então, sobre as teorias demográficas, não é isso, Rogério? Correto, professor. Beleza. E aí, Malthus, a teoria dele dizia que o crescimento populacional seria em forma de PG. Isso mesmo. É isso? É, correto. Então já começa anotando isso aí, ó. Opa. PG. Vamos lá, canetinha. Temos que começar a riscar. Crescimento populacional PG. E não acompanharia esse crescimento populacional, não acompanharia, quem que não acompanharia? Os alimentos. Então, a produção de alimentos seria menor, seria em forma de PA, ok? Lembramos para vocês que a PG é a progressão geométrica e a PA aritmética. Então, o crescimento em forma de PG é muito maior do que o de PA, como vocês viram nos cálculos matemáticos com a Lucy e o Maurício. Isso mesmo. Isso? Falamos também que a teoria de Malthus foi muito polêmica para a época, não é isso? No entanto, ele era um religioso, ele tinha muito forte nele a questão moralista. Para ele, Malthus, a questão de ter filhos, para ele era só no momento de procriar. Olha só, esse menino já devia sofrer muito na vida. Então, para ele, Malthus, as relações sexuais deveriam ser apenas na hora de procriar. Olha só, já tão moralista que ele era. Então, a teoria dele também foi muito, muito polêmica. Isso mesmo. Inclusive, depois que passou-se o tempo, sabemos que houve a revolução na área agrícola e os alimentos passaram a ter também uma alta produtividade. E a população, que ele se preocupava em crescer tanto, a partir do século XIX, século XX, começou a diminuir, né? Isso. Então, no momento histórico, para aquele momento, estava crescendo mesmo. Sim, sim. No entanto, ele não fez outros estudos, como envelhecimento, a questão da qualidade de vida, países desenvolvidos, muito bem, melhora da qualidade educacional da mulher, a mulher no mercado de trabalho. Então, ele não levou nada disso em consideração. Isso okay? mesmo. E ainda assim, foi muito discriminatório em falar que eram pessoas, né, com menos poder aquisitivo. Muito bem. E aí... Então, essas pessoas com menos poder aquisitivo não era para ter muitos filhos. E aí, para não proliferar a pobreza. Muito bem. E com isso, né, a teoria perdeu prestígio. Perdeu prestígio. E ficou de lado. Ok. E aí depois veio a teoria neomalthusiana. É esse aqui, ó. Ao contrário do que Malthus dizia, Malthus dizia que não poderia usar anticoncepcionais. Já a teoria neomalthusiana, não, pode usar sim. Pode usar e principalmente entrega para essa galera aí que vive nos países subdesenvolvidos, porque eles não podem se proliferar no mundo. Muito bem. Para não aumentar a pobreza. Então, os neomalthusianos ressaltavam ainda que o crescimento acelerado da população acarretava a diminuição da renda das pessoas, a renda per capita. Portanto, para aumentar a renda média dos habitantes, era necessário controlar o crescimento da população. E aí depois vimos a questão da teoria
ecomalthusiana. Só lembrando também, né, que a teoria neomalthusiana também preconceituosa. Também. Não levou em conta, ele falou dos países subdesenvolvidos, mas não levou em consideração os países desenvolvidos. Isso mesmo. Beleza, então vamos lá para a teoria ecomalthusiana. A charge por si só já explica. Isso, Rogério? Isso mesmo. Essa teoria, o que ela defendia? Né? O controle do crescimento da população é uma forma de preservar o meio ambiente. Seria uma forma de preservar o meio ambiente. Então, ela estava muito preocupada aí com a questão da relação do crescimento populacional e a devastação do meio ambiente. Certo, professor Jorge? Beleza. Então, galera, fizeram essa charge aí e você pode analisar ela em que estamos falando do tempo, essa charge fala do tempo no espaço geográfico, que é o mundo, e faz uma analogia a um bebê que está se alimentando deste mundo, como se fosse o alimento dele, ok? Este bebê vai consumir de tal forma que ele vai começar a ficar gordinho. Muito bem. É isso? E o que ele está consumindo são os recursos da natureza. Então, isso quer dizer que em 74 nós tínhamos ainda muitos recursos naturais. 87 já começa a ter esse desgaste, esse uso intenso desses nossos recursos. Em 97 já éramos 6 bilhões, então, ó, esse bebê já está grande, está gordinho, os recursos naturais do mundo estão acabando. Isso mesmo. Aí, ele faz uma projeção para 2025, quando seremos 8,5 bilhões de pessoas no mundo, coisa que a charge deixa para você fazer esse desenho. E, inclusive, na aula nós fizemos um gráfico, né? Fazendo uma analogia, um gráfico dizendo como era a questão dos recursos naturais antes da Revolução Industrial. Foi isso mesmo. Então, ó, ele fala, a preocupação dele e a ideia central dessa teoria é que os recursos do planeta não serão suficientes para atender as necessidades de todos os habitantes, né? Exatamente. Inclusive falamos, né? Imagina se nós tivéssemos o padrão dos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, o desenho que eu coloquei para vocês foi que antes da Revolução Industrial, praticamente os recursos da natureza não eram tão explorados como é hoje. Isso mesmo. É isso, vivemos num sistema capitalista que a todo momento, 24 horas por dia, está produzindo. As máquinas estão trabalhando, produzindo e gastando esses recursos naturais do mundo. Muito bem, em todo lugar do mundo. E falamos também sobre a teoria reformista, que os principais críticos da teoria neomalthusiana foram os reformistas. Segundo estes, a elevada taxa de natalidade não é causa, mas ela é uma consequência do subdesenvolvimento, né? Já é uma teoria né, que defende aí o quê? O subdesenvolvimento sendo responsável pelo aumento do crescimento populacional de determinadas regiões. Isso. Então, como a teoria reformista diz que, olha, galera, é o seguinte, nascendo muita gente lá na África. Não é causa porque eles são subdesenvolvidos, é por causa de investimentos em educação, em saúde. Isso mesmo. É isso. Então, a teoria reformista faz uma outra abordagem. Uma abordagem, digamos assim, mais equilibrada e mais coerente. Ok? Ok. E falamos aí sobre a taxa de fecundidade, que é a média de filho por mulheres. E nós temos aí um gráfico, né, professor Jorge, de 1950 até 2010, 2015, 20, até, na verdade, 2050, né? Então, a gente consegue observar uma projeção. De 1950, era mais de 5 filhos por mulher. E só foi caindo e hoje temos aí uma taxa bem baixa. E é dessa forma que funciona. De todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Dessa forma, as teorias reformistas derrubam as teorias de Malthus. Pronto. Beleza? E agora,
É a fazer vez do tarefa. aluno aí, a tarefa, e daqui a pouco a gente volta para fazer correção. Beleza. Valeu! E aí, galera esperta? E aí, Rogério? Fizeram a tarefa? Tá tudo tranquilo? Já era, fizeram bem rapidão porque ficaram ligados na aula. Na aula e um tema interessante, né? Falar de população. É interessante por que é interessante? Porque o jovem, ele precisa entender que o lugar onde ele mora, seja onde for, o Estado ele tem que saber a quantidade de pessoas que moram ali, Com certeza. para implementar políticas públicas na área de saúde, educação, inclusive dei exemplo da mediação. É isso? Em um determinado momento, há mais de 5 anos atrás, 6 anos, mediação nasce como um projeto, como tendo essa possibilidade de trazer a educação do ensino médio ao campo por ter muitos jovens lá. Isso aí. Beleza? Por quê? Porque fizeram um levantamento populacional. Muito bem. Beleza? Vamos lá, vamos ver se todo mundo acertou as questões aí. Atividade de sala, chegou o momento de resolução. Questão 1. O elevado nível de crescimento demográfico nos países pobres seria a causa principal de problemas como o esgotamento dos recursos naturais da terra e o desemprego, razão pela qual a execução de uma política de controle de natalidade é recomendada de acordo com a teoria. Essa daí está muito tranquila, né? Vamos lá? Neoliberal. B. Contratualista. C. Neomalthusiana. D. Determinista. Ou letra E. Socialista. Rogério, tá mamão com açúcar? Como é que é? Tá tranquilo, não tá? Será que o nosso diretor Lobinho vai saber essa daí? Acho que ele não sabe não, essa daí, que ele não tá ligado na explicação. Ah, ele tá ali ligado. Beleza, vamos lá então, olha só. Neoliberal, Rogério, é neoliberal, será? Não, falamos sobre neoliberalismo? Não falamos sobre neoliberalismo, isso aqui é um outro tema de um outro assunto. Então, sem chance, né? Sem chance. Contratualista? Nós não estamos falando de sociologia aqui, de contrato, né? Então, são coisas que o nosso aluno não ouviu. Determinista? Não fala nada de determinismo. Não. Socialista? Negativo. Nada. Então, realmente, tu tem razão, Rogério. Mamão com açúcar e mel. Tranquila, tranquila, tranquila. Fechou. Vamos para a questão 2. Para a explicação do crescimento da população e de sua relação com o desenvolvimento, algumas teorias foram formuladas: malthusiana, reformista e neomalthusiana. Poderia colocar também aí qual que está faltando? A eco, né? Mas colocou 3 só. A. Os adeptos da teoria reformista. Ele quer saber o que considera os reformistas, né? Vamos lá. A. Consideram que o rápido crescimento demográfico exerce pressão sobre os recursos naturais, sendo um sério risco para o futuro da humanidade? B. Defende a necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida da população? C. Defendem que o alto crescimento demográfico é causa da pobreza generalizada, sendo imprescindíveis reformas políticas rígidas de controle de natalidade. D. Consideram o descompasso entre a população e os recursos necessários para a sua sobrevivência como causa para a existência de miséria no mundo. E aí, Rogério? Tranquila, né? Tranquilo. Vamos analisar, né, professor Jorge? Vai lá, analisa aí tu, Ó, que é fera mesmo. Considera o rápido crescimento demográfico e exerce pressão sobre recursos naturais, sendo um sério risco para o futuro da humanidade. Essa daí a gente está falando mais sobre a ideia aí do, vamos colocar, estaria mais envolvida por ecomalthusiana, né? Isso. Então, assim, não está muito ligada aí à ideia. Até Entendeu? porque falou de recursos naturais, né? É, muito bem. Então, Não é, né? não é. Ele está pedindo qual? A reformista, né? É. Volta lá para a gente confirmar. Sobre a teoria reformista. E aí a C fala o seguinte: defende que o alto crescimento demográfico é causa da pobreza generalizada.
Não, ele não associa muito, né? A gente falou, né? Não, mas aqui ainda está na teoria de Malthus. Muito bem. E a D considera o descompasso entre a população e os recursos necessários para... Também está relacionado ali à questão do ecomalthusiano, a linha de Malthus, né? Isso. Nessa ideia. Então, só tem aí uma que se enquadra, que é a B. Defende essa necessidade de reforma socioeconômica que permita a elevação do padrão de vida da população. Porque ele fala o seguinte, que esse má desenvolvimento que é reflexo das altas taxas dos problemas dentro dessas nações menos desenvolvidas. Exatamente. Os reformistas falam dessa forma, né? Exatamente. Ele não dá o ênfase à questão do subdesenvolvimento, mas ele dá ênfase em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Que, consequentemente, vai refletir no índice de crescimento e na desigualdade do país. Certo? Beleza. Vamos lá. Questão 3. Não, mas essa aí estava tranquilo, Angélica? Tá tranquila. Tranquilo, né? Beleza, então vamos lá para a questão 3. A capacidade de crescimento da população é infinitamente maior do que a capacidade de produção de alimentos na Terra. Esse é o enunciado básico da doutrina de Malthus, que consiste no seguinte princípio. A. Progressão aritmétrica da população e progressão geométrica dos alimentos. B. Progressão geométrica da população e alta taxa de natalidade. C. Progressão aritmética da população e baixa taxa de mortalidade. Ou D. Progressão geométrica da população e progressão aritmética de alimentos. Rogério, mamão com açúcar ou não? Tranquilo. PA e PG. PA e PG. PG para população e PA para alimentos. Muito bem. Não é isso? É isso que o aluno tem que anotar. Ele anotou, a gente revisou e ele, com certeza, fez isso aí, um asterisco, porque é um assunto importante que ele não pode esquecer em relação à teoria de Malthus. Muito bem. Então, mamão com açúcar. É a D. Progressão geométrica da população e progressão aritmética para os alimentos. Fechou. Beleza, vamos lá, questão 4. Analise aí o gráfico a seguir. A gente tem aqui sobre a teoria de Malthus, o crescimento da população. A gente teria, conforme esse cinza mais claro, fome, doenças, crises sociais, políticas e morte, produção de alimento pela essa linha mais clara e capacidade de produção de alimento. Então, a gente tem aí uma representação desse gráfico da teoria, né, do esquema de Malthus. O que está falando? A partir do século XVIII, com a evolução e o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento demográfico deixou de ser visto como um fator negativo e passou a ser estudado como um elemento positivo, visto que, com o aumento do número de pessoas, haveria também mais consumidores. Em meio a esse contexto social e econômico, o economista inglês Thomas Robert Malthus formulou e publicou a sua teoria demográfica. Quais as críticas a essa teoria? E aí, o aluno, nós falamos, né, sobre essa questão da teoria, que ela acabou sendo polêmica, né? Depois ela perdeu toda essa questão da importância, né? E da credibilidade. Se ele escreveu algo nesse sentido, vai estar certo, Rogério. O aumento da população não apresentou índices tão altos de crescimento como os da época de Malthus. A entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, o maior acesso a contraceptivos, a mudança na postura da mulher também influenciaram para a queda populacional e não foram levados em consideração nesta teoria. Malthus não levou em conta o progresso técnico que atingiu o setor agropecuário. Assim, houve um grande salto de produtividade. Malthus e seus seguidores só viam esse contingente demográfico como um obstáculo, como bocas a serem sustentadas, não viam a importância dessa população como mão de obra potencial para a revolução industrial. Se o querido aluno colocou algo nesse sentido, de boa, tá tranquilo. Tudo tranquilo e favorável. Beleza? Fechou? Grande abraço e até a próxima. Valeu!